Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui a mesa. Desembargador Edson, muito obrigada pela oportunidade. Desembargador Clóvis e desembargadora Daniele, muito obrigada. Eu cumprimento a todos e todas, então, nas pessoas da mesa. A Vera Miranda, assessora da federação, está me ajudando aqui na apresentação. A gente tem aqui, eu estou aqui representando a federação e aqui comigo estão os coordenadores Paulo, José, Soraya Marca e Sandra Dias, que são coordenadores da federação também, assim como a Luciana. A gente está aqui para falar para vocês um pouco do nosso projeto, né? Na verdade, da minuta do anteprojeto que a gente apresentou ao CNJ e ao STF. Esse anteprojeto ele foi construído por toda a categoria, né? Ao longo desses 20 anos, né, a gente vem fazendo essa discussão, mas durante 2 anos, 22 e 23, nós tivemos discussões mais intensas, né, com encontros de carreiras, dos cargos e dos segmentos dos servidores e servidoras do Judiciário da União. E desses encontros, nós fizemos uma plenária em Belém que resultou numa resolução, né, que trouxe alguns paradigmas e algumas diretrizes. E por que a gente... Pessoal, tem uma apresentação aqui, mas devido ao tempo, eu sei que tem uma agenda corrida, eu vou falando aqui e alguma coisa eu vou parando ou não, porque nós trouxemos todo o material que eu vou me referir para cada um dos senhores e senhoras, tá? Tá com a Sônia, que vai distribuir para vocês depois, tá? E aí a gente vai, então, na sequência aqui, de uma maneira mais concisa, da maneira mais concisa possível, né? Então, esses encontros, eles foram organizados porque na federação a gente sentiu a necessidade dos servidores e servidoras se valorizarem, principalmente pela essencialidade das nossas funções, né? Porque a função do Estado é ofertar as políticas públicas, né, os serviços públicos a toda a população. E nós, como servidores, enquanto servidores, junto do Poder Judiciário da União, em apoio, né, trabalhando junto, aliás, com a magistratura, a gente oferece serviços essenciais de justiça. A gente entrega o direito à população, garante a prestação do direito a essa população. Então, nós fizemos esses encontros na plenária de Belém, essa resolução com as diretrizes, que originou uma minuta de anteprojeto que a gente está debatendo hoje no Fórum de Carreiras do CNJ, que é o espaço que a gente discute, então, né, toda a estruturação da nossa carreira. O Fórum de Carreiras ele está distribuído em três subgrupos de estudo. Um é o grupo de descrição de cargos, onde a gente vai tratar das áreas dos cargos, vai tratar da adequação do fazer de cada cargo, né? Atualização das áreas de atividade, atualização da portaria conjunta 3, que traz ali a descrição em cada ramo de como atuar. E além dessa portaria 3, né, que é uma portaria conjunta, e tem também a atualização das descrições dos cargos nos planos de trabalho de cada ramo. Cada ramo estabelece seu plano de trabalho com seu conteúdo. E aqui são as propostas, né, de modificação da Lei 11.416, porque todo o nosso modelo se baseia ali na 11.416 e oferece as mudanças necessárias, onde toda a categoria encontrou ali a necessidade de ajuste. Então, há mudança no artigo 1º, né, para unificação das carreiras, porque a gente entende que 3 carreiras com 3 cargos, isso enfraquece a carreira como um todo, né, onde uma carreira única com 3 cargos distintos, sem ultrapassar aqui a inserção de um cargo no outro, né, com a individualidade de cada cargo, isso vai tornar a carreira mais forte, mais robusta. Com isso, a gente evita, os meus colegas falaram aqui na frente, a questão da terceirização, a questão da fragilidade mesmo do serviço público,
Então, isso aqui fortalece de alguma forma, fortalece sensivelmente, porque é uma única carreira. A gente teve o exemplo da PEC 32, da reforma administrativa, que continua vindo de alguma forma, né? E a gente precisa evitar isso para oferecer o melhor serviço à população. Sempre o nosso objetivo é que a gente tenha uma carreira forte e valorizada para a finalidade que é a prestação, entrega dos serviços, né? A gente também tem aqui a modificação do artigo 3º, que é atualizar a descrição das áreas de atividade judiciária e administrativa. Hoje a gente tem nessas áreas, por exemplo, o cargo de analista está nas duas áreas, o cargo de técnico só está na área administrativa. No entanto, ele é mais de 60%, quase 70% dos servidores, né? E necessariamente ele acaba estando também na área judiciária. Ele não está só na área administrativa. Então aqui a gente atualiza uma coisa que já acontece hoje, mas daí você perpetua isso na lei, né? Fazendo com que as coisas fiquem mais claras na carreira, né? A outra proposta é a criação de 3 novas áreas, que são bastante específicas, né? A área de polícia judicial, a gente viu a necessidade. A polícia judicial, pelo CNJ, já tem diversas regulamentações que individualizam como área a polícia. A gente viu a necessidade no 8 de janeiro de ter uma polícia forte para guardar. Não é uma polícia ostensiva de enfrentamento à população, mas para resguardar o patrimônio e o serviço público. A gente precisa disso. A gente viu o STF sendo atacado, destruído, a gente ficou espantado quando a gente viu toda a parte de informática danificada, porque as pessoas, né, atacaram ali de uma forma que a gente... muito violenta, né? Então, essa polícia, se ela tivesse já preparada ali, com a regulamentação devidamente preparada, poderia ter feito ali, pelo menos, a defesa daquele patrimônio. Então, por isso é importante. A área de tecnologia e informação, o Leandro falou aqui da necessidade, né, cada vez mais premente, porque o judiciário, como tudo, hoje trabalha com processos eletrônicos, né? Então, a gente precisa... fortalecer essa área especificamente com a parte técnica para que continue a evolução e a gente preste esse serviço cada vez mais de qualidade e tendo essa segurança de internamente ter todo esse fazer, né? Não tem necessidade de buscar fora. Você tendo uma área forte, você consegue ali, né, fazer a manutenção dos serviços, um serviço que seja adequado para o Poder Judiciário. Porque a gente precisa ter algo com a cara do judiciário, né, para que realmente represente tudo isso. E a área de saúde, né, porque hoje você tem, no CNJ, tem especificamente a questão da política de saúde, né, para toda a carreira, e essa área é muito específica, precisa traçar estratégias, né, e todas essas 3 áreas, a gente precisa implementar essa política, porque com um número cada vez mais reduzido de servidores, né, uma pressão maior para exigir servidores e magistrados, porque a política de saúde ela é para todo o judiciário, é para todo mundo que está lá presente. Então, a gente precisa dessa área específica para fazer esse desenvolvimento dessas políticas, colocar em prática essas políticas, né? E aí continuam as alterações, né, que é do artigo 5º, 7º, né, o requisito de ingresso do cargo de auxiliar judiciário, o de cargo de técnico já foi modificado para nível superior, né, como requisito de ingresso na lei de dezembro de 23, e o cargo de auxiliar judiciário também há essa reivindicação. Alguns auxiliares judiciários em determinada época, eu acho que isso acontece principalmente na Justiça do Trabalho e no TJDFT, eles não foram reenquadrados para o nível médio, porque em determinado momento a lei proporcionou esse enquadramento, mas não foram todos, alguns que eram artífices,
né, não chegaram a passar. Então, está pendente, e isso está sendo uma coisa que estava sendo estudada no CSJT, inclusive discutido no Fórum de Carreira. Então, na lei, a gente já propõe essa alteração para nível médio, fazendo o enquadramento. A instituição da denominação do cargo de perito, porque esse projeto foi construído, como eu falei, por todos os cargos e segmentos, né? Então, há uma necessidade, isso os analistas pedem, uma especificidade sobre o fazer deles. Então, eles vêm e pedem essa especialização que a gente acha importante, né, na área de perícia, porque, na verdade, isso ajuda, inclusive, como já há no Ministério Público, né, dentro do próprio quadro de servidores, a gente ter a possibilidade de fazer perícia. No Judiciário, a gente precisa encomendar a perícia, né, para poder realizar a tarefa, mas com essa inclusão, o que se pretende é que já tenha dentro dos próprios quadros essa oferta de serviço, né, que a gente agilize esse trabalho a partir daí. Ainda no subgrupo 1, né, houve a inclusão, então, a pedido dos oficiais de justiça desse artigo 2º, que é a vedação de designação ad hoc, né, dos servidores para a função de oficial de justiça, principalmente na justiça eleitoral, que isso ocorre. O artigo 3º, que estabelece, então, regulamento do adicional de atividade penosa, que já é previsto na 8.112, mas falta ser regulamentado pelo Judiciário. Daí ali estabelece que o presidente do Conselho Nacional de Justiça, né, regulamente esse adicional. O artigo 4º, que é o reenquadramento dos atuais auxiliares judiciários, que não foram contemplados lá em 2012 na lei. Artigo 5º, que reenquadra na área judiciária os atuais servidores ocupantes do cargo de analista técnico, é o que eu falei anteriormente sobre a maior parte dos técnicos, né, estarem atuando na área judiciária e estarem hoje enquadrados na área administrativa. E, para além disso, muitos analistas que são de algumas especialidades específicas da área administrativa, eles ainda estão, né, eles já estão lotados na área judiciária, e a gente precisa, pelo número de servidores que a gente tem hoje, fazer o ajuste desses enquadramentos. E a possibilidade dos servidores passarem de uma área para outra, facilitando, então, o fazer, né, interno, e facilita toda a administração no deslocamento, né, dos servidores a partir de uma especialização e de uma competência desses servidores. E aí a gente vai para o outro, aí aquilo em linhas gerais é o que a gente trata na parte de descrição de cargos, né, nesse subgrupo 1, que está sendo discutido no Fórum de Carreiras, que tem representante do TST e do CSJT e de cada um dos outros ramos do Judiciário, né, e vai para o subgrupo 2, que ele trata da política de desenvolvimento e qualidade de vida no trabalho. Hoje, nós estamos discutindo exatamente a questão da política de desenvolvimento. A gente sabe que alguns órgãos, eles têm convênio com algumas instituições de ensino, né, mas isso não chega para todo mundo. Primeira e segunda instância, né, principalmente, ficam, às vezes, sem esse acesso facilitado. Então, o que a gente traz é que toda essa política de desenvolvimento, ela esteja inserida na lei, para que a gente possa, né, em todas as instâncias, ofertar a possibilidade, né, internamente, dentro dos regionais, né, a possibilidade dos servidores se qualificarem. Os servidores de hoje, né, a gente sabe bem que eles são extremamente qualificados para a realização dos trabalhos. Porém, a gente precisa garantir a manutenção desses servidores nos quadros.
Hoje a gente virou uma carreira de passagem, porque as pessoas, como são extremamente qualificadas, os servidores e servidoras, eles fazem outros concursos. Os servidores mais novos têm um índice de evasão muito grande. Eu não tenho aqui o índice para apresentar, mas é isso que a gente sempre recebe, né, de informação de todos os ramos do judiciário. Então, a gente precisa pensar na qualificação, na política de desenvolvimento e, a Luciana chegou a mencionar aqui, a questão da manutenção desse servidor nos quadros se sentindo valorizado. E a política de desenvolvimento, quando a gente vai tratar, é justamente de estabelecer na lei, né, a efetividade da oferta, né, de capacitação para os servidores e também a revisão dos adicionais de qualificação. E aí, como é que apresenta esses percentuais? Os servidores do Judiciário da União trouxeram proposta semelhante à que existe já no TCU e no Senado, no Senado, que é a acumulação de 30% dos percentuais de adicional de qualificação e a revisão desses percentuais, que é 10%. Aqui? Tá. 13% para o doutorado, 10% para o mestrado, 8% para a pós-graduação, 6,5% para a graduação e 2% ao servidor para ações de treinamento somados a 6%. E aí a gente propõe que esses 6% do adicional de treinamento seja também levado para a aposentadoria, seja averbado, né, e que incorpore ali aos proventos de aposentadoria. Essa revisão, ela nos coloca, né, aí vamos falar daquela questão da essencialidade. A gente entende que as tarefas do judiciário são tão complexas quanto as tarefas do ciclo de gestão, das carreiras, né, da Receita Federal, do Banco Central. A gente tem o mesmo nível de complexidade e a questão da essencialidade, porque só o judiciário fornece, né, garante o direito lá do cidadão e da cidadã. Então, com isso, né, a gente entende que como já há, né, essa projeção nesses outros segmentos de carreira, né, nós também precisamos alcançar. Então, a gente traz isso aqui. Aí eu preciso fazer uma observação, e aí nós propomos a acumulação de percentuais de especialização para equivaler a mestrado e doutorado, não na titulação, tá? É só no percentual. E daí, e a questão das certificações, que são importantes, e aqui a gente está discutindo hoje no Fórum de Carreiras sobre exatamente esse ponto de adicional de qualificação. O que está se discutindo lá? O TJDFT apresentou uma proposta nos mesmos moldes do TCU e do Senado, acumulando 30%, só que ele eleva o percentual de doutorado para 20%, mestrado para 15%, pós-graduação para 10% e acumula até 30% com qualquer uma da soma desses adicionais. E coloca como, nós colocamos aqui o máximo de 2 cursos para pós-graduação e eles incluem 3 cursos. Né? E esse está sendo o ponto agora de debate e convergência dentro do Fórum de Carreira. Nós vamos ter, inclusive, e teríamos ontem uma reunião com o TJDFT e mais uma entidade representativa dos servidores, mas a reunião acabou não ocorrendo. Mas existem esses pontos em comum, né? E provavelmente o adicional de qualificação é algo que vai ser encaminhado ao STF para que entre num projeto de lei para os servidores e servidoras. E ali tinha também um adicional de permanência na carreira, que nós incluímos para quem permanece mais do que os 13 anos na carreira, os 13 padrões, que possa fazer, então, a continuidade com um incentivo na carreira, né? Porque você tem a previsão de ter aí 40 anos na carreira hoje, né? Pelo tempo de aposentadoria, pelas reformas da Previdência, 40 até 50 anos na carreira. Então, é importante que se tenha alguma
que a gente tenha valorização e as pessoas queiram permanecer e se sintam incentivadas e motivadas, né, para o trabalho. Então, a gente, os servidores reunidos entenderam que esse adicional de permanência na carreira seria importante, e vamos discutir isso no Fórum de Carreiras. Né? E aí trata das certificações, do reconhecimento das certificações, todas as certificações, a de tecnologia e informação, a de saúde, todas as certificações também serem reconhecidas como adicional para a qualificação e integrarem esse acúmulo do percentual. Né? E o subgrupo 3, ele vai tratar então da questão da malha salarial. Para essa malha salarial, algumas diretrizes foram estabelecidas pela categoria, que foi a equiparação com as carreiras do ciclo de gestão, né, que é especialista em política pública, analista de planejamento, com a Receita Federal, TCU, Senado e Câmara. Né? Essa é uma das diretrizes para se construir a nossa tabela salarial. A outra é a valorização dos cargos, né, com a garantia mínima da recomposição de perdas inflacionárias acumuladas para todos os segmentos e a transferência progressiva da GAGE para o PB, valorizando o vencimento básico, que é a principal composição do reajuste. Então, eu acho que dessa proposta aqui, da malha salarial, a gente apresentou, né, a pedido do fórum, o índice de perdas inflacionárias e fez uma exemplificação da aplicação desse índice de perdas em toda a tabela, e aí modificou, forçou os steps nas tabelas entre padrões do auxiliar e do técnico para alcançar uma sobreposição, que é uma outra diretriz. Voltar, né, a 2012, quando havia sobreposição na tabela salarial entre os cargos. Então, pessoal, eu passei bem rápido, né, sobre o anteprojeto inteiro. Tem material ali que vai descrever mais detalhadamente, justificar todos esses pedidos. Mas eu queria dizer aqui da importância do apoio, né, da justiça, dos integrantes da Justiça do Trabalho para esse projeto. É um projeto que valoriza toda a carreira. A gente sabe que a Justiça do Trabalho é a maior das justiças, né, vai impactar um número grande de servidores. Né, a Justiça do Trabalho apoiando, os outros ramos certamente irão apoiar pelo tamanho da Justiça do Trabalho. Eu queria agradecer, porque nós já recebemos algumas cartas de apoio, na verdade elas foram enviadas ao STF, apoiando o anteprojeto. A gente apresentou também tivemos reunião com os diretores gerais, apresentamos para eles os projetos, eles também ofereceram uma carta em apoio ao anteprojeto que está estruturado pela federação. Quero dizer que o projeto ele não foi feito pela federação, mas por todos os servidores que compõem a categoria e estiveram presentes nessas reuniões que eu falei inicialmente. Né? Então, para nós, a Justiça do Trabalho, como tem feito, apoiado esse projeto e a valorização da nossa carreira, é fundamental para que todo o judiciário siga nessa mesma linha. Né? Meus colegas, né, servidores e servidoras, eu vejo como todos com muita vontade para o trabalho, gostam do que fazem, entendem da entrega das políticas públicas e dos direitos para a população. Na Justiça do Trabalho, eu sou do ramo da Federal, mas na Justiça do Trabalho, eu sou do Rio de Janeiro, a gente faz um trabalho com a Justiça do Trabalho no Rio. Tem a questão do combate ao trabalho infantil, as políticas de saúde, né? E essa atividade que a gente faz junto com todo o ramo, né, para a gente é extremamente significante e valiosa. Porque, assim, quem está na ponta que vai receber esse serviço é que mais importa para todos nós. Então, por isso, a importância cada vez mais desse apoio, né,
no nosso projeto, na construção de uma carreira cada vez melhor e que a gente mantenha os quadros que a gente tem hoje qualificados, mantenham e traga novos, né, com mais qualificação e cada vez com mais vontade de estar trabalhando no judiciário. Eu agradeço muito a oportunidade